Todo mundo aqui conhece a Spider-Gwen. A Spider-Gwen, ultimamente, por causa do Aranhaverso, ficou extremamente famosa. Justamente ela ser uma personagem muito identificada, principalmente para o público feminino, ficou uma personagem realmente muito familiarizada. Mas não tem como se negar que ela foi uma inspiração, ela é quase uma cópia da Gwen original. A Gwen que nós conhecemos lá nas primeiras histórias do Homem-Aranha, acabou sendo morta pelo Duende Verde. Mas por incrível que pareça, existe uma história onde essa Gwen, que morreu lá no universo do Homem-Aranha, pelas mãos do Duende Verde, e a Spider-Gwen já se encontraram, já houve realmente esse encontro das Gwen. E é essa história que você vai descobrir no vídeo de hoje. Fala, Cris Brento falando aqui, é Spider, e vamos agora falar sobre essa história muito aleatória da Spider-Gwen que você vai conhecer no vídeo de hoje. Então, antes de tudo, por favor, já se inscreva aqui no canal para recompensar esse trabalho que eu vou ter que pode contar essa história e sabendo que você já fez isso. Então chega de enrolação. Vai vendo. No início dos anos 70, em 1973, para ser mais específico, a história anunciada A Noite que a Gwen Stacy morreu, ou para aqueles que quiserem realmente pegar o volume exato, o volume 121, que foi a história onde a Gwen Stacy acabou falecendo, uma das namoradas mais conhecidas e a mais amada de todo o público do Homem-Aranha naquela época, sendo até considerada, pelas próprias palavras do Stan Lee, a namorada definitiva do Homem-Aranha. Mas como nós bem sabemos, ela acabou morrendo e por causa da sua morte, acabou que ela ficou mundialmente conhecida como a namorada perfeita do Homem-Aranha, a única namorada, por assim dizer, do próprio personagem. Só que acabou que por conta disso, dessa morte tão impactante que acabou gerando dela, acabou que alguns anos depois eles tentaram ressuscitar a Gwen por causa do impacto que foi a namorada do Homem-Aranha perfeita ter morrido. Então eles tentaram ressuscitar ela com clones e coisas assim do tipo. Mas acabou que a ideia não estava sendo tão bem executada e acabou que a Spider-Gwen, no caso a Gwen Stacy, acabou caindo no esquecimento e nunca mais acabou sendo lembrada. As únicas personagens que eram namoradas do Homem-Aranha que acabaram sendo lembradas foi a própria Mary Jane, que tá em todas as animações do Homem-Aranha, menos a recente, e também a própria Gata Negra, por também ser aquela monada ficante, por assim dizer, que ele pega durante as noites. Foram as únicas mulheres que acabaram sendo realmente conhecidas pelo lance amoroso do Homem-Aranha. Mas aí, quando nós chegamos em 2007, com o lançamento de Homem-Aranha 3, onde nós tivemos a primeira adaptação da história Gwen Stacy, acabou que foi naquele momento que o pessoal começou a relembrar da Gwen. E mais ainda, com a interpretação da Emma Stone em espetacular Homem-Aranha 1 e 2, onde literalmente explodiu a Gwen Stacy. E aí retornou novamente aqueles debates sobre qual é a melhor namorada do Homem-Aranha, se é a Mary Jane ou a Gwen Stacy. O pessoal começou a deixar a Gata Negra de lado, porque realmente estava percebendo o valor da Gwen. E acabou que começou a realmente ver a Gwen, e também pela interpretação da amorosidade dela, tanto que até mesmo existiu alguns projetos. Gwen Stacy da Emma Stone iria retornar no próprio universo de Espetacular Homem-Aranha, só que dessa vez como uma versão feminina de uma Mulher-Aranha, no caso uma Spider-Gwen. Só que aí acabou que já nesse momento já havia sido criado o Aranhaverso, que escrito pelo Dan Slott. Acabou que nos eventos do Aranhaverso, o evento do Aranhaverso chamado Edge of Time, acabou que realmente foi nos apresentado a Spider-Gwen. Conseguiram realmente criar uma versão feminina da Gwen sendo uma Mulher-Aranha. E acabou que eles conseguiram lançar essa história e foi uma das histórias mais bem sucedidas, fazendo por causa do sucesso e também dos fãs terem gostado muito da história, fazendo que de fato, dali pra frente, ela começasse a ter suas histórias próprias, onde o próprio Jason Aaron e o Robin Rodrigues, que foram os criadores da Spider-Gwen, acabassem aprofundando muito mais coisas sobre a Gwen, sobre o seu lance com a família, sobre o lance do seu pai odiar a Mulher-Aranha e acabou a tentar descobrir e ela tentar também ajudar o seu pai. É uma história que realmente, quando se fala sobre a família, é uma história muito gostosa e até mesmo muito preocupante de se ver, porque realmente se fica um pouco tenso e também curioso para saber o que vai acontecer nas histórias da Gwen, porque ela praticamente não é a Gwen Stacy do universo Amazing, é uma outra garota que carrega o nome de Gwen Stacy, mas tem coisas, personalidades, até mesmo alguns desejos bem diferentes da própria Gwen, como a gente conhece, aquela Gwen às vezes um pouco irritada, mas também dócil, coisa assim do tipo. Essa Gwen já é um pouco mais diferente, é bem distoante, por assim dizer, da Gwen original. Mas acabou que em um certo momento, nesses momentos de Spider-Gwen-verse, onde um evento do Aranha-Verso, a Gwen acabou ficando presa em uma realidade. E acabou que ela tava tentando ir para a realidade certa, para conseguir continuar os eventos do Aranha-Verso, e acabou que ela ficou presa naquela realidade por um certo tempo. E ela tava tentando rastrear qual era o número daquela realidade, se era realmente de fato a realidade dela. E ela acabou ficando em um local, e acabou que nesse momento, ela acabou encontrando uma personagem muito conhecida por nós, tanto visualmente, tanto pela personalidade, a Gwen Stacy. Ela encontrou a nossa Gwen Stacy, como nós bem conhecemos. As duas começam a conversar. É muito interessante
realmente que o visual das duas Gwens é bem diferente, mostra realmente que elas carregam nomes diferentes, mas por elas carregarem nomes diferentes, elas carregam o mesmo nome, mas elas têm aparências diferentes, mostra realmente essa diferença das Gwens. E acabou que por conta disso elas começam a conversar. A Gwen, a Spider-Gwen, cara, ela tá um pouco desesperançosa, pra falar a verdade, e aí acaba que ela começa a conversar com a Gwen, e as duas começam a conversar juntas, e aí a Gwen, a nossa Gwen, como nós conhecemos, acaba dando uma motivação para a Spider-Gwen, falando que ela deve realmente conseguir enfrentar seus inimigos, seguir em frente, realmente seguir o perigo mesmo que doa, você realmente tem que continuar seguindo, realmente uma força de vontade, assim, para a Gwen. Tempos depois, acabou que, de fato, aí o aparelho dela acabou sendo restaurado, lembrando que nesse universo, assim como ela encontrou a Gwen, ela também encontrou um Peter Parker, que é parecido com o nosso, e até mesmo tem uma referenciazinha do John Romita, que foi o desenhista oficial da Gwen na época que ela acabou morrendo, né, enfatizando que aquele era realmente o universo. Mas acabou que quando o dispositivo dela fica consertado, por assim dizer, acaba que realmente mostra o número daquela realidade, que é o 617. Não é o 616, o universo original do Homem-Aranha, era um universo variante que, aparentemente, a Gwen não morreu nesse universo, e o Peter Parker ficou com ela até no seu casamento e tal, e acabou que a Gwen ligou o seu dispositivo e foi realmente pra realidade que ela tanto tava querendo. E essa foi a história, como foi esse crossover dela. Essa história, ela não ficou muito conhecida, não. Na verdade, ela ficou muito conhecida na época, só que por conta do desenvolvimento que ela acabou tendo, por ser uma coisa que o pessoal achou muito bolhufas, muito morninho, tal, nada a ver, acabou que o pessoal não gostou muito dessa história, não ficou muito conhecida, acabou que ela se perdeu durante o tempo, fazendo que até mesmo parasse realmente a Gwen, a Spider-Gwen parasse de ter histórias, algumas histórias solos. Mas aí, ultimamente, ela tá mesmo voltando a ter as suas próprias histórias. Mas aí, queria saber de você agora, queria que você comentasse aí embaixo o que você achou desse encontro das duas Gwen. Não foi grande coisa, na minha opinião, não foi grande coisa, mas foi um encontro bem legal, o traçado que o cara acaba desenhando nessa história é bem interessante. Eu particularmente achei interessante, mas uma história, né, legal. Queria saber da sua opinião, comenta aí embaixo, quero muito saber. Queria também que você comentasse a sua opinião sobre a Spider-Gwen, por favor, queria muito saber a sua opinião. Como eu acabei falando sobre a Spider-Gwen, eu sei que vai ter muita gente que ficou com dúvida nesse vídeo, onde eu acabei falando sobre esse episódio, esse arquivo perdido da Spider-Gwen, que era interpretado pela Emma Stone. Por incrível que pareça, eu já fiz um vídeo falando com detalhes como é que seria essa série da Spider-Gwen, interpretada pela Emma Stone. Esse vídeo tá lá na tela final, e também tá lá na tela final o grande impacto, como é que foi a morte de Gwen, e até mesmo te dando a resposta definitiva, quem matou a Gwen Stacy, foi o Homem-Aranha ou se foi o Duende Verde. Esses dois vídeos estão lá na tela final e eu te vejo neles. É isso, muito obrigado por ter assistido até aqui, te vejo então no próximo vídeo ou nos vídeos que estão lá na tela final. Se inscreva para receber mais vídeo desse do Homem-Aranha. E é isso, um beijo, um abraço, falou e tchau. Taking that crown from you. I ain't worried